Bom dia, tudo bem com você? Mais uma manhã gloriosa para aprendermos a palavra de Deus. E aqui em Números 17, de 1 a 13, iremos falar acerca do chamado de Arão, porque a vara dele floresceu diante de todo o povo e iremos aprender um pouquinho mais acerca disso. Vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço e eu me rendo plenamente em dependência de Ti, Espírito Santo, para falar acerca da Tua palavra. Eu te louvo, eu te bendigo e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Aninha, tudo bem com você? Glória a Deus, estamos aqui mais uma manhã juntos. E hoje a palavra de Deus fala aqui no livro de Números acerca do chamado e do propósito que Deus estabeleceu acerca da vida de Arão. O povo de Israel aqui tinha dúvidas por conta dele ser o irmão de Moisés, e então o Senhor diz para o povo de Israel levarem até ele 12 varas, uma para cada líder das tribos, das 12 tribos, e ali cada tribo escreveria o seu nome designado em cada vara. Então, a tribo de Levi, a tribo de Dan, a tribo de Benjamim, e assim os 12, né? Foram escritos aqui, mas Arão, né? O nome de Arão, ele foi colocado na vara de Levi, pois era necessário diante do chamado, porque a tribo de Levi é justamente a tribo que faz com que cada membro dessa tribo sirva ao Senhor, execute tudo em nome do Senhor. Então a tribo de Levi era uma tribo que justamente era responsável por cuidar do templo, por cuidar das coisas de Deus, por estabelecer ali uma comunhão diferenciada com o Pai para o servir, para o serviço do reino. E isso é para minha vida e para sua vida também, porque para cada um de nós o Senhor designa um chamado e um propósito. E aqui o Senhor Deus falou, coloque as varas no tabernáculo diante da Arca da Aliança, né? E aqui, diante disso tudo, Moisés fez exatamente como o Senhor havia instruído ele aqui. Aí ele fala assim, ó, coloque a vara, né, diante lá dentro, né, no tabernáculo, e a vara que eu fizer florescer para o povo, então essa é o líder escolhido. E aqui a vara de Arão, de alguma forma, tinha o destaque dentro da tribo de Levi, porque desde sempre, desde o primeiro momento que o Senhor Deus chamou Moisés para o resgate do povo de Israel. Moisés disse que tinha dificuldade de falar, que era pesado de língua, e a gente não sabe se ele era gago ou se ele era muito grosseiro na forma de falar, mas o Senhor havia enviado Arão para ser ali o braço direito dele, para falar tudo que Deus falava a Moisés, Arão transmitia ao povo. E aqui, então, o Senhor falou, esse povo está reclamando porque Arão, de alguma forma, tem desempenhado um papel daquilo que é o meu chamado e o meu propósito para a vida dele. E o povo acha que isso é o fato dele ser irmão de Moisés.
mas eu vou mostrar diante de todos, né? E para esse povo parar de reclamar de uma vez por todas. Então, Moisés falou ali aos israelitas e todos os líderes, e cada um trouxe a sua vara, né? Inclusive, no caso, Arão. Aí Moisés colocou as varas ali perante o Senhor, em frente à Arca da Aliança. Então, no dia seguinte, Moisés entrou no tabernáculo e viu que a vara de Arão, representante da tribo de Levi, tinha brotos, flores e amêndoas. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor, levou até os filhos de Israel. E então eles viram, né, as varas, e cada líder pegou a sua vara. E o Senhor disse a Moisés: põe a vara de Arão de volta em frente à Arca da Aliança para servir de sinal para os rebeldes, a fim de que parem de se queixar contra mim e não morram. E Moisés agiu de acordo com as ordens do Senhor. Então os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos todos, estamos perdidos, porque todo aquele que chegar perto do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que vamos morrer? E aqui eles tinham temor diante daquilo que Deus estava mostrando, porque muitas das vezes a gente critica o trabalho do irmão, a gente critica o trabalho da irmã, a gente critica o trabalho de alguém, mas aqui Deus estava dizendo que em específico ele havia escolhido a tribo de Levi. E essa tribo representava o nome de Arão. Então Deus escolheu a minha vida e a sua vida para um propósito. E muitas das vezes você pode estar passando uma dificuldade diante do seu chamado, uma dificuldade diante daquilo que Deus estabeleceu. E muitos homens ou mulheres questionam quem é ele ou quem é ela. Mas saiba que assim como Deus escolheu Arão, ele te escolheu. Assim como Deus escolheu Arão desde o início da caminhada de Moisés, desde sempre o Senhor já havia escolhido você para o reino, o serviço do reino, para servi-lo, para estar conectado à rocha verdadeira, para dar frutos de acordo com o propósito que ele estabeleceu em ti e através de ti. Ou seja, Deus ele faz em nós e através de nós, porque estamos aqui de passagem neste mundo. Estamos aqui para cumprir a vontade de Deus, estamos aqui para estabelecer aquilo que Ele determinou nas nossas vidas. E o Senhor te chamou. Então, arregace as mangas das blusas. Vamos colocar as mãos para fazer a obra do Pai. Vamos levantar a nossa cabeça, porque quem nos chamou foi o grande Eu Sou. E aquele que te chamou não se enganou a teu respeito, porque aquele que chama para um propósito, aquele que dá visão, dará provisão, dará toda a condição para você executar o seu propósito diante dele. Deus, ele está com você no início, no meio, até o fim. A sua palavra é fiel e verdadeira quando Ele diz que não nos abandonará em tempo algum. Então você precisa caminhar. Você não pode desistir. Você tem que continuar a caminhada. Você tem que continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Não desista em meio às lutas. Não desista em meio às tribulações. Não desista em meio às provações. Porque aquele que é fiel te chamou. E ele vai te ajudar no processo. Vemos aí a história de Daniel. Ele foi chamado por um propósito. Ele estava ali como escravo na Babilônia. Mas Deus estabeleceu ele diante de reis. E ele não desistiu. Ele cumpriu o propósito e o chamado dele. Vemos José do Egito.
Ali o Senhor havia dado um sonho, ele foi jogado na cisterna ali pelos seus irmãos, virou escravo, foi preso, mas o que Deus tinha para fazer através da vida de José, o Senhor fez. Ele se tornou governador do Egito e ajudou milhares e milhares de vidas. E assim é comigo e com você. Deus te chamou? Você tem certeza do chamado, do propósito, daquilo que Deus estabeleceu na sua vida? Então execute, cumpra o propósito, não desista em meio ao processo. Aquele que te chamou vai te sustentar. Aquele que é fiel estará contigo em todo o tempo. Ele não vai desistir de você, porque Deus jamais desiste de filho algum. Deus, ele diz que somos filhos e filhas amadas do Pai. E você sabe e tem certeza que você é filho e filha amada de Deus. Não desista. Continua caminhando, continua sendo fiel, continua cumprindo o propósito daquilo que Deus estabeleceu para fazer em você e através de você, porque é para louvor do nome dele, é para louvor dele em todo o tempo, porque é por ele, para ele e em todo o tempo, tudo a ver com o Pai. Então, o que Deus designou para a sua vida? O louvor? Trazer a palavra? Ministrar para vidas? Dar um abraço em alguém? Ofertar na vida de alguém? Levar uma cesta básica para alguém? O que Deus estabeleceu? Levar você para orar nos hospitais? Levar você para falar do amor dele dentro de um Uber, dentro de um ônibus, numa estação de metrô, trem, ou, né? O que Deus pediu para você fazer? Faça, execute e dê o seu melhor para Deus, porque Ele é fiel e Ele está cuidando de você. Ele está lapidando a sua vida em meio ao processo. Vemos que Daniel teve várias provações, inclusive cair ali, né, na cova dos leões. Só que Deus não livrou ele dos leões de cair na cova. Ele livrou dentro da cova. Ali os leões não fizeram nenhum dano à vida de Daniel. Deus enviou um anjo e os leões dormiram. Então assim é comigo e com você. Teremos dificuldades? Sim. Mas o Senhor não nos abandona. O Senhor está conosco em todo o tempo. Então tenha plena certeza, convicção de que se Ele te chamou, você é filho e filha amada do Pai. Ele te chamou para um propósito. Então execute aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Entregue para Ele o teu melhor. Use os talentos e os dons que Ele te deu e te capacitou para fazer. Amém? Não desista, porque Arão, ele foi até o fim. Sabemos que ele não entrou na terra prometida, em Canaã, mas Arão está com o Pai. Arão foi fiel ao Senhor. Arão seguiu até o exato momento de Deus falar para ele, até o monte, e dar as vestimentas de sacerdote para outra pessoa. Então ele obedeceu a Deus, ele cumpriu, apesar de muitas vezes ele ter reclamado. Isso acontece comigo e com você, só que ao invés de reclamarmos, o que a gente vai fazer? Glorificar o Pai, agradecer o Pai, pedir forças ao Pai, se conectar com o Pai e saber que Ele sim estará cuidando de mim e de você. Ele sim estará nos fortalecendo. Ele sim estará nos capacitando dia após dia durante a caminhada para executar os seus planos e os seus propósitos daquilo que Ele estabeleceu nos céus ao nosso respeito. Então tenha plena certeza de que Deus está contigo. E se você ainda não tem a certeza de ser filho ou filha de Deus e que cumprirá o seu chamado aqui na terra, faça essa oração agora comigo. Senhor Jesus, eu te aceito
como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e aquilo que o Senhor estabeleceu para a minha vida como propósito. Eu venho dar o meu melhor para ti, ser lapidado, mesmo em meio ao processo, mas fortalecido por ti, a ponto de não desistir na caminhada, a ponto de não entregar os pontos, a ponto de não jogar a toalha, mas pelo contrário, caminhar de vitória em vitória, confiando com fé e convicção daquilo que o Senhor estabeleceu na minha vida, em nome de Jesus. Então, agora que você fez essa oração, você é filho e filha amada de Deus. E no seu processo de busca e intimidade, jejum, oração, leitura da palavra, estar conectado à videira verdadeira, a uma igreja com compromisso e seriedade com o Pai, se envolva na obra, se envolva diante daquilo que Deus já colocou no seu coração. Afinal, Ele já te deu os dons e talentos para você usar para o reino dEle, para você executar dentro da vontade, dentro do querer, dentro do propósito, para louvor do seu nome. Você não foi chamado à toa. Há um propósito de Deus através da sua vida e Ele vai agir em você e através de você. Creia tão somente, não desista, deixa Ele te usar, porque Arão não desistiu e ele foi uma bênção nas mãos de Deus. A árvore que Deus havia estabelecido, a vara ali, deu brotos, flores e amêndoas. Então, terá o resultado daquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Terá o resultado porque não é por sua causa, mas para louvor do seu nome. Ele conta com você, Ele conta contigo, porque é através da sua vida que Ele vai fazer, é através da sua vida que Ele vai mostrar a grandiosidade dEle, é através da sua vida que Ele simplesmente vai fazer o sobrenatural acontecer. Ele vai fazer o milagre acontecer, Ele vai fazer a cura acontecer, a transformação em todas as áreas na sua vida acontecer, para louvor do nome dEle. Amém? Então, Deus te abençoe. E na segunda-feira estaremos novamente juntos, Deus permitindo, aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Então, Deus te abençoe. Esqueci de colocar o Pix, que é semeandopara frutificar@gmail.com. Se Deus tocar em teu coração, faça uma oferta. Se não, glória a Deus, esteja somente orando pela minha vida, pelo meu ministério, pelo meu chamado, porque assim como Arão permaneceu fiel, em nome de Jesus, eu estou aqui para ser usada para louvor do Senhor em todo o tempo, porque é por Ele e para Ele. A minha vida é para louvor do nome do Senhor, e os dons e talentos que Ele entregou nas minhas mãos, eu executarei na excelência da capacitação que o Espírito Santo me dá dia após dia, pois tudo é para Ele. Amém? Então Deus te abençoe, fique com Deus, um excelente final de semana, e na segunda estamos de volta trazendo mais uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Deus te abençoe. Caqui, muito obrigada também por ter entrado. Um abraço para você.